Neste vídeo vamos falar de derivadas parciais de primeira ordem. Então, é para a gente derivar a função de duas variáveis, f de x e y, dada por x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. E em seguida, a gente vai avaliar as derivadas parciais x e y no ponto 2 e 1. Então, fazendo primeiro aqui a derivada da função, então a gente vai escrever f com o índice x, a derivada da função, né, a derivada parcial em relação a x. Então a gente escreve aqui fx de xy, isso é igual. Aqui, como estamos em relação a x, o y para nós será uma constante. Então a nossa primeira parcela aqui, x ao cubo, como x é variável, vamos derivar, isso é 3x ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado vezes y ao cubo. Esse y ao cubo é uma constante, então ele participa da derivada do x. A gente tem aqui mais 2x y ao cubo. A última parcela aqui da função, menos 2y ao quadrado, é somente uma constante, né? Porque só depende aqui do y, e neste caso, a derivada parcial em relação a x faz com que o y se torne uma constante. E aí, derivada de constante é zero. Por isso, a gente não coloca aqui. Vamos agora fazer a derivada parcial em relação a y. Aí, a gente escreve aqui f índice y de xy. Isso é igual. Bom, agora a gente muda a situação. O y é a variável e o x é constante. A nossa primeira parcela é x ao cubo. Então, ela é uma constante. Derivada de constante é zero. Segunda parcela, x ao quadrado vezes y ao cubo. Somente o y é que será derivado. Então, a gente vai ter 3x ao quadrado, y ao quadrado. A última parcela depende somente de y. Então, agora é menos 4y. Derivamos em relação a y. Então, veja a diferença entre as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Tá? Toda vez que a gente fizer em x, y será uma constante. E o contrário aqui, quando a gente derivar em y, o x que será uma constante. E esse exercício também pedia para avaliar essas derivadas parciais no ponto 2 e 1. Então, a gente tem aqui fx de 2, 1. Basta a gente substituir. Então, lembrando que aqui é x igual a 2, y igual a 1. Então, a gente tem 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo. Daí, aqui, a nossa derivada parcial em relação a x, no ponto 2, 1, vai equivaler, 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12, aqui 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Então, é 12 mais 4, o que vai dar 16. Em relação a y, então aqui fy no ponto 2 e 1, a gente vai substituir também, então temos 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Daí aqui, fy em relação ao ponto 2, 1, né? A gente vai ter 3 vezes 4 vezes 1, então, de novo, aqui dá 12, agora 12 menos 4, o que vai dar 8. Daí, a gente fez essa segunda parte aqui, né? Avaliamos as derivadas parciais no ponto 2, 1. Bom, e só para ver se ficou claro aí o que eu expliquei em relação as variáveis x e y, eu deixo para vocês aqui um desafio. Eu peço para que você determine as derivadas parciais de primeira ordem da função f de xy igual a x vezes e elevado a xy. Tá? Só lembrando que quando a gente deriva em x, o y é constante, e quando a gente deriva em y, o x é constante. Então, deixo aí um desafio. Vamos ver se vocês conseguem resolver. E semana que vem eu posto o resultado aí desse desafio. Tá ok, pessoal? Então, até lá!